aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de ontem foi uma verdadeira sexta-feira. Caso da Zambelli, liberação dos vídeos, dos depoimentos do inquérito, pesquisa mostrando o derretimento do Lula, Lula falando mais uma vez com todas as letras sobre censura e o pedido que ele fez para o Xi em relação à regulação das redes, o julgamento que volta hoje e o posicionamento dos jornais do consórcio, apenas a Globo a favor da censura, vamos falar sobre isso. Nessa primeira parte, eu tenho um texto para mostrar para vocês que é histórico. É histórico. É um texto digno de dossiê histórico, porque é um texto da Biblioteca Nacional. Sério, é sobre o Lula, sobre o PT, sobre a esquerda. Acho que vocês vão gostar bastante. A gente vai chegar lá. Temos também o caso do Léo Lins, do Oruan e o futuro desse Brasil, né? Pra que lado vai? Tem mais coisa também, eu não sei nem se vai dar tempo a gente falar sobre tudo, eu quero muito. Todos os temas vocês vão ver que giram em torno do futuro desta nação. Então vamos começar logo, sem delonga, não vou nem perder muito tempo na introdução, a música já tá tocando, que é pra gente falar sobre tudo. Gente, deve sair ao longo do dia de hoje e amanhã a Quest, que é o principal, a principal pesquisa da semana, talvez até do momento que está se esperando, muito mais do que o Atlas Intel da Bloomberg, porque a Quest é o instituto mais petista do Brasil. Hoje não tem nenhum instituto com vínculos. E por que eu estou falando vínculos? Bom, o dono da Quest, o Felipe Nunes, além dele sempre estar na Globo News, ele está lá sempre dando seus comentários, tentando ajudar o governo, ele escreveu um livro com Thomas Trauman, que foi ex-assessor do Palocci e ex-porta-voz da Dilma. Então é um petista, é alguém que está enraizado no PT. Essa é a parceria aí com o Felipe Nunes, que fez inclusive ele ganhar destaque na imprensa e tudo mais. Enfim, a última Quest foi arrasadora. A gente não sabe como é que vai ser a próxima, mas se seguir, o que o Poder 360 mostra através da Poder Data, olha para isso daqui. Com o caso agora do INSS, a desaprovação e a aprovação está com 17 pontos de diferença. A boca do jacaré abriu, mas abriu com força. Se você olhar, o governo Lula começa com 39% de desaprovação e 52% de aprovação. Era uma diferença de 13 pontos. Essa diferença de 13 pontos positivos para o Lula está para 17 negativo. E vai piorar. Segundo o Poder Data, pela primeira vez desde que o governo Lula começou, o número de católicos que desaprovam o governo é maior do que os que aprovam. Os evangélicos sempre reprovaram com todas as forças. Esse é o cenário. E diante disso, obviamente, Lula quer censurar o país. Mas antes de a gente falar de Lula censurar o país, vejam só. Ontem, de manhã logo cedo, foi anunciado que Carla Zambelli deixa o país após condenação no Supremo. Vocês sabem da minha opinião sobre a Zambelli. Tenho brigas públicas com a Zambelli, mas uma coisa eu não gostar da Zambelli, outra coisa é a gente brigar publicamente, outra coisa é achar que o Brasil está normal e achar que o que está sendo feito contra a Zambelli é aceitável. Não dá, né, gente? Não tem o que Zambelli possa ter feito até de atrapalhar a direita que a gente chega nesse ponto e fala, não, é isso aí mesmo, a Zambelli tá errada, tá fugindo. Pelo amor de Deus. Olha, ontem teve até um entreveiro entre a Zambelli e uma pessoa que eu não tenho nenhuma simpatia. E antes de você tomar qualquer lado na história, por mais que tenha aí os pedidos, coisa que aconteceu, notificações, eu sugiro que vocês vejam o que a Zambelli falou no canal do Paulo Figueiredo. Não vou sair em defesa de Zambelli, mas eu só digo isso. Tô estendendo a mão para a Zambelli nesse momento. Vê lá a versão dela e depois você coloca ela na mesa, você faz o julgamento. Enfim, anunciou que deixou o Brasil. Aí olha como são as coisas, O momento que nós estamos vivendo de Brasil. O Cardoso já foi ministro na era do PT. Os patriotas são os primeiros a fugirem da pátria. Por que será, Estão fugindo pelo quê? Porque o Brasil é ruim? Eu tô falando do Brasil porque o Brasil é ruim. Sabe, assim, são uns argumentos tão absurdos que você vê o que esse cara gera com esse tipo de comentário. Ele lava a alma do lulismo, dos lulistas, dos petistas, que são essa máquina de perseguição que existe hoje no Brasil, enquanto pessoas minimamente decentes veem uma coisa dessa e se sentem muito mal. A temperatura, o sangue sobe pra cabeça, fala a verdade.
Aí você tem que aturar um país que você escuta isso do Cardoso, enquanto você tem aqui o PCO. E eu me referi aos lulistas. Eu vou tentar daqui em diante, nos próximos semanas, meses, anos, eu vou tentar separar a esquerda do lulismo. Porque o lulopetismo realmente é um negócio que está muito fora da curva. E a gente tem que falar, a gente vai falar sobre isso. Texto histórico, em breve. No vídeo de hoje. O Ruizão, que eu já brinco, né? É da tropa. Nem conta mais o que ele disse. Mas veja isso daqui. A gente tá vendo o comentário do Cardoso, da CNN. Que hoje tem... Quem é o chefe da CNN hoje? João Camargo. Quem é João Camargo? O criador do Grupo Esfera. Você sabe o Grupo Esfera? Que vai ter agora um evento lá no Guarujá, que não vai ser mais em Nova York. Então. Aí, isso é a CNN. Isso é a CNN. Dono, Rubens Menin. Quem é o Rubens Menin, né? Preciso explicar? MRV... Você sabe o passado da MRV com Minha Casa Minha Vida? Se não sabe, vá atrás. Vá atrás que você vai chegar a inúmeras conclusões por você mesmo. Eu não precisarei falar nada. Por outro lado, aí você tem o PCO, esquerda mesmo. A condenação de Zambelli é claramente persecutória. A Zambelli anunciou que fugiu do país. A PGR anunciou que vai pedir a prisão dela por ter fugido logo após ter sofrido a condenação do Supremo. É o segundo deputado exilado que nós temos. Já começa daí. Para o PCO não é brincadeira o que está acontecendo. O PCO não faz piada com o Eduardo, não faz piada com a Zambelli. Reconhece que são exilados. Aí vai pensar, o Eduardo Bolsonaro está se auto-exilando. E na boa, eu valorizo demais esse tipo de comentário, porque é muito fácil você falar o que sua militância quer ouvir. Mas você colocar, né, e você estender a mão para falar de seu adversário ideológico, cara, isso não é simples. Você conseguir enxergar algum tipo de virtude do outro lado e falar, cara, existe humanidade ali, não são um bando de pessoas que não merecem sequer existir, isso tem o seu valor. Primeiro, queria dizer que quando você é confrontado com um tribunal como o Supremo, você tem toda a razão de sair do país para não ser perseguido. Ninguém é obrigado a ficar nesse país para ser perseguido. A lei brasileira não diz que fugir da prisão é um crime em si. Se você for condenado, você pode ser preso, mas isso não seria um crime a mais. Isso mostra a situação que chegamos. Podemos acabar com um monte de gente exilada do país por causa do Supremo. É uma crise. A condenação dela é claramente persecutória, que não tem nada de ilegal. É uma perseguição política, e isso dá margem a essa situação que vemos. Um dos crimes seria o porte legal, né? Mas a questão é que ela teria o porte. Então, o crime diz que se você usar uma ferramenta da qual você tem um porte de maneira considerada indevida, o seu porte na realidade é ilegal. É uma verdadeira obra de arte. Nem Michelangelo seria capaz de desfrutar de uma criatividade dessas. O Supremo não está considerando a prisão dela. Não está só considerando a prisão dela, mas existe um processo no TSE que anularia o diploma dela por abuso de meio de comunicação e desinformação. Isso permitiria a anulação dos votos, ou seja, em vez de entrar um suplente, o PL perderia 2 ou 3 deputados em São Paulo, porque ela teve uma quantidade enorme de votos. Isso caracteriza uma manipulação do sistema parlamentar, é muito grave. Tem gente de esquerda que ainda acredita que isso vai dar um bom resultado, mas não vai dar, não vai. O cara tá falando, cara, o lulista, o lulopetista acha bom. Ele quer realmente destruir no tapetão qualquer iniciativa que pense diferente deles. Petismo? Líder do PT diz que Bolsonaro pode fugir como Eduardo Zambelli estuda pedido de prisão ao Supremo. Pronto. Vamos pedir a prisão de... Tudo no PT é perseguir. A agenda do PT é perseguir. Está cada vez mais, sabe, triste ter que lidar com esse tipo de coisa. É só perseguição a todo momento. É como se você tivesse um alvo nas suas costas. Lindenberg pede abertura de investigação na Polícia Federal contra Felipe Barros. É só perseguição todo santo dia. Líder do PT afirma que o presidente da Credem articulou com Eduardo Bolsonaro por pressão internacional contra o ministro da Corte. Cadeia no Felipe Barros.
vai ter que se exilar do país também. Não vai sobrar ninguém. O PT é o partido do sistema que não deixa hoje ser petista. O petismo não é de hoje. O petismo nasceu para domesticar a esquerda, para a esquerda se tornar uma parte do sistema e não reclamar de nada. E eu tenho como provar. A gente vai chegar lá. Aí tivemos ontem a liberação dos vídeos. Eu não vi nenhum vídeo passando na minha timeline da Natuza Neri falando sobre a questão do Aldo Rebelo. E por que eu digo isso? Porque a Natuza Neri, sem estar lá, sem ver, passou pano. A gente comentou sobre isso semana passada. Eu não vou dar play na fala da Natuza Neri porque repercutiu bastante nas redes, foi extremamente criticada. Ela passou pano. Eu quero ver ela passar pano. Eu não vou dar play. Eu mando esse vídeo lá no Telegram, aí você vê tudo. A expressão facial do Aldo Rebelo, dos envolvidos, e se é justo aí o que está acontecendo. Até peguei aqui uma postagem até do Castanhon, que é um cara da esquerda, tá ali, ó. Veja o surto autoritário do cara, né? Isso se tornou a corte. Agora ameaça de prisão ex-ministro jamais sequer processado por corrupção, por responder por obrigação à pergunta enquanto distribui habeas corpus. Aí, fala aí, tá na esquerda, né? Também divulgar lá o vídeo do Freire Gomes. E veja só. Freire Gomes nega ameaça de prisão a Bolsonaro. Eu não sei nem como ler essa manchete. Sem parecer que eu não sou antidemocrático. Eu vou falar o seguinte, né? A CNN escreveu a seguinte manchete. Supremo edita vídeo de testemunhas e cobre fiz cagada de Gonê com um som. Assim eu não pareço tão democrático, né? Assim eu tô até parecendo que tô denunciando a CNN. Durante a audiência na corte, sobre a tentativa de golpe, o procurador-geral Paulo Gonê esqueceu o microfone aberto e afirmou que fez uma coisa lá. E essa matéria traz algo novo. Que não é só colocar um som. Não é só colocar um som. Essa matéria traz o contexto, porque quando isso aconteceu semana passada, eles não falaram muito bem o contexto do que estava acontecendo. Ele falou, não, foi uma pergunta lá. Eles não colocaram o contexto. E aí, eu vou só mostrar para vocês. Aí vocês julgam por vocês mesmos. Ao divulgar os vídeos das audiências, a corte editou a fala de Gonê e colocou um som ao invés da fala. A declaração ocorreu, veja só, após o Gonê falou isso, né? Falou coisas, após o Gonê repetir uma pergunta que já tinha sido barrada anteriormente pelo ministro, tá? E que pergunta era essa? A mesma pergunta, feita antes pelo advogado do almirante Garnier, havia sido impedida pelo ministro, que considerou a questão especulativa e fora da realidade. Não podia perguntar? No entanto, quando Gonê repetiu o questionamento, o ministro inicialmente não interferiu, gerando reação imediata da defesa de Garnier, que pediu tratamento igual. Diante da reclamação da defesa, o ministro solicitou que Gonê reformulasse a pergunta com base em fatos. No momento da resposta, ao acreditar que o microfone estava desligado, aí o Gonê deixou escapar a frase. Você está entendendo o contexto da frase? Eu não sei nem o que é pior, sabe? Se é a manchete ou é o contexto. Eu tô sem entender. Mas tudo bem. Esse caso aqui, graças a Deus, que eu posso dar play e deixar o Caio Junqueira falar. Digo de antemão, eu discordo dessa postagem aqui do Leonardo Coutinho. Eu peguei ela de coração porque foi a que eu vi passando na minha timeline. Meu dia tava meio corrido. Eu não saí procurando lá na CNN se tinha um corte perfeito. Então, eu discordo. Eu discordo daquela legenda ali do Leonardo Coutinho. Mas graças a Deus que o Caio Junqueira vai explicar esse caso. E eu não tenho que explicar. Porque eu não quero ser antidemocrático. Eu discordo do Caio Junqueira também, viu? É o Brasil. Brasil.
Como tem muito depoimento, né? Vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso ali preventivamente por 6 meses, sob a acusação de ter fugido do Brasil lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, diz nesses vídeos? Ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes, que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. Freire Gomes diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E que quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. Quem disse que foi o Felipe Martins foi o delegado da PF. Pois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe que, como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Pois bem, o comandante da Aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele, né? Juntando essas falas com os depoimentos do Anderson Torres, ministro da Justiça, que diz que nunca participou de reunião com o Felipe Martins, e o próprio Jair Bolsonaro, que nega também, essa tese da PGR pode vir a ser fragilizada. O Caio Junqueira esqueceu também de falar sobre a geolocalização. Mostra que Felipe não teria meio como estar na tal reunião do dia lá em dezembro com a geolocalização. Então você tem Freire Gomes, o Batista, o Anderson Torres, o Bolsonaro e a geolocalização. E justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele e não conseguiram, e agora precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses na Lava Jato. Eu vou voltar nesse pedaço. O Caio Junqueira tá falando assim, ó. Ele vai falar sobre a percepção de pessoas que não são bolsonaristas, que diante desses fatos, que só reforça a percepção deles do porquê prenderam o Felipe Martins. Deixa eu voltar. E justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele e não conseguiram, e agora precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses. Na Lava Jato era assim também. Lembrando que quando o Alexandre de Moraes votou para tornar o Felipe Martins réu, ele disse que isso se baseava em 3 episódios: a delação do Mauro Cid, os registros de entrada no Alvorada e o depoimento do Freire Gomes. Os registros de entrada do Alvorada é sempre muito problemático ali, porque tem de entrada, mas não tem de saída, enfim. De alguma maneira, a própria geolocalização ali que as defesas apresentaram de algumas empresas, de aplicativos, elas não confirmam. O depoimento do Freire Gomes, eu acabei de dizer, ele coloca ali uma dúvida e incerteza, e sobra a delação do Cid, que a gente sabe, aliás, uma herança da Lava Jato, que delação premiada por si só não pode ser considerado um meio de prova isolado. Então, pegaria esse caso aí com uma interrogação para ver daqui em diante como que isso vai ficar a situação jurídica dele. Deu para vocês? Deu para vocês? Isso aí? Vê aí, né? Como é que vai ficar a situação do Felipe Martins. Olha, bicho, eu vou falar para vocês. Se eu tivesse a plena convicção que eu sou inocente e me enfiassem na cadeia 6 meses, eu ainda passasse 1 mês na solitária, eu não sei como é que eu ia estar depois, não. Eu nunca mais seria a mesma pessoa. Eu nunca mais seria a mesma pessoa. Eu não sei se eu ia conseguir perdoar, sabe? Porque eu não tô falando assim que eu ia fazer uma coisa contra, não.
Mas sabe quando você acorda de manhã e você tá chateado com você mesmo, que você fez uma cagada? E você, sabe, e você não consegue, às vezes, seguir em frente com a vida, de tanta revolta que você fica. Que você sente assim que, cara, sabe, que cagada que eu fiz. Eu fico pensando e falo, meu Deus do céu, velho. E até agora, eu não sei, eu acho que ele não consegue nem voltar, né? A sua vida mínima. Assim, eu não sei nem esse cara como é que é desse vídeo, porque não pode usar rede social, não pode se comunicar, isso, tornozeleira. Rapaz, é surreal, é surreal. E assim, você vai na rede social, aí eu fico vendo, né? Os lulistas, os petistas, assim, bate palma, defende, é isso aí mesmo, eles fazem festa. Aí, como você chega pra pessoa à direita e fala, bicho, respira, sabe? Respira, tenha paciência, sabe? Não se deixe consumir por emoções. Como é que você fala isso aí? Como é que você pode chegar pra uma pessoa de direita numa boa e falar sobre isso? Como? Como? Me diz. É, é, é desolador. É desolador. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Aí hoje volta o julgamento aí do artigo 19 do Marco Civil da Internet. De um lado, o Estadão. O Estadão, desde o início, aí vem se posicionando contra o que está acontecendo. Fez questão de registrar hoje, em editorial, seu posicionamento. Em julgamento à liberdade de expressão. Aí fala, né? Hoje a Suprema Corte, né? Reinicia. Para ver aí se é constitucional ou não. O artigo 19. Não há uma vírgula. Aí o Estadão deixa claro, ó, não há uma vírgula que não esteja coadunada com a Constituição, nem tampouco com o Código Penal. Então diz, ó, o reinício do julgamento é ocasião para o tribunal reafirmar seu entendimento que o artigo é plenamente constitucional. Marco de hoje para isso. Esse é o ponto do Estadão. Mas a título de argumentação, digamos que o referido dispositivo fosse de fato inconstitucional. Ora, bastaria a Corte dizê-lo e deixar a cargo do Congresso a análise sobre a pertinência de reescrevê-lo. Então não se diz que é inconstitucional e deixa o Congresso reescrever. Isso se o Legislativo achar que é o caso. Porém, não é isso que parece estar em vias de acontecer. A julgar pelas palavras do ministro decano da Corte, em Paris, Gilmar Mendes afirmou que a decisão que o Supremo vai tomar pode ser um esboço de regulação da mídia social no Brasil. A ser assim, a Corte usurpará uma competência do Congresso, redefinindo na prática os limites da liberdade de expressão no país. O espírito que anima a Corte nesse julgamento não é nada bom, muito ao contrário. Há uma nítida inclinação para a censura. Ainda que o mal venha disfarçado sob o manto iluminista da purgação do debate público online por meio do combate a que alguns ministros entendem por fake news e discursos de ódio. Em grande medida, a despeito de jamais ter sido um direito absoluto, a liberdade de expressão está sob risco de ser cerceada no país. Isso porque a Corte está debruçada sobre esse julgamento com base em duas falsas premissas. A primeira, e mais gritante delas, é a suposta omissão do Congresso para atualizar o Marco Civil da Internet, restando à Corte, uma vez provocada, preencher esse vácuo institucional. Não é assim que funciona uma república baseada na tripartição dos poderes. O Congresso não se omitiu. Pouco tempo atrás, o projeto de lei das fake news foi retirado de pauta por decisão da maioria dos líderes partidários em razão de falta de consenso para votar a matéria em plenário. Uma decisão, diga-se, rigorosamente legítima. Legítima. Não querer mudar é legítimo. A segunda falácia é a suposta transformação da internet numa terra sem lei. Um espaço no que o cara faz o que quiser. Vale tudo, os algoritmos são ilícitos, que é por views, publicidade, dinheiro. Ora, é evidente que o ânimo dessas empresas é o lucro e não o desejo de se firmarem como vestais do debate público na ágora moderna. Também é fato que o Marco Civil da Internet pode ser revisitado até para obrigar as empresas de tecnologia a serem transparentes no que diz respeito à arquitetura de seus algoritmos e de seus modelos de remuneração. Mas é simplesmente mentiroso afirmar que, a não ser por meio dessa intervenção antirrepublicana do Supremo, os usuários e as empresas permanecerão isentos de quaisquer responsabilidades, inclusive penal no caso dos cidadãos, por conteúdos criminosos que circulam nas redes sociais. Por seu equilíbrio, fruto de um longo e profícuo debate no Congresso, o modelo brasileiro de responsabilização civil das Big Techs
mas não só, é tido como um paradigma internacional. Para Tim Berners-Lee, ninguém menos do que o criador da internet como a conhecemos, o Marco Civil brasileiro foi aprovado como prenúncio de uma nova era ao respeitar o equilíbrio de liberdade que o inspirou e, ao mesmo tempo, garantir que o ambiente digital não se tornasse uma área livre para a prática de crimes. Ao pretender substituir o legislativo na definição do que pode ou não circular pelas redes sociais, o Supremo não apenas abastarda seu papel institucional, como ameaça criar um perigoso precedente, o de que direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, podem ser relativizados por interpretações e interesses circunstanciais de uma maioria de togados. Eu não sei nem o que falar para adicionar, acho que não tenho também nenhuma crítica a fazer. O Estadão conseguiu começar e terminar sem falar do bolsonarismo. O Fábio Coelho, presidente do Google, aí vai ter gente que vai achar que isso aqui ele está falando em causa própria para ganhar dinheiro com algoritmo e tudo mais. Ele está falando, ele critica a corte, ele cita o risco, a liberdade de expressão, e ele falou duas coisas que uma delas eu acho que ninguém liga. Só ver o caso do Léo Dias. Fábio Coelho afirmou estar preocupado com esse julgamento. Ele afirmou em entrevista ao UOL que, se prevalecer o entendimento de que as plataformas são responsáveis juridicamente pelo que os usuários publicam, o ambiente vai ficar mais difícil de operar. As plataformas vão ter que preventivamente remover qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou um passivo financeiro. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida, porque algumas pessoas podem se sentir caluniadas. O humor também fica em risco, porque as plataformas teriam medo daquele humor ser interpretado como verdade. Mas o humor tanto faz, ninguém liga mais, pode tirar das redes, pode enfiar na cadeia, vídeo Léo Lins. Aí, diante de tudo que está acontecendo, vem o Lula, para reforçar a percepção de uma grande parte dos brasileiros de que estamos diante de um momento que a censura irá voltar com tudo. Vamos dar play, vamos ouvir da boca do Lula. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativos. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo, sabe, a gente seja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação, ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas. Eu não vou terminar isso aqui, não. Olha como é que o cara só mente atrás de... É mentira atrás de mentira, bicho, meu Deus! E tem uma massa de lulopetista ensandecida, querendo cabeças rolando. Pessoas exiladas é pouco, cadeia é pouco, eles querem mais. Meu Deus do céu, o que o PT fez com o Brasil?
o que o lulopetismo fez com o Brasil e com o apoio da imprensa. Com o apoio da imprensa. Nós estamos nesse ponto, o Estadão que agora está preocupado, por ajuda do Estadão, muita ajuda do Estadão. A gente não chegou aqui à toa. Não chegamos aqui à toa. Aí o William Vac faz um comentário muito bom. O comentário do William Vac também é muito bom. É assim, a coisa tá tão caótica no Brasil que tá até fácil para os jornalistas se posicionarem do lado certo. Porque tá tão absurdo o que está sendo feito pelo Lula e seus amigos ou chefes que tá fácil. Tá fácil estar do lado certo. Veja o William Vac. Aí tá ali o Samuel Pancher também. Ah, o Samuel Pancher, né? Ao pedir hoje ao Supremo pressa na regulação de redes sociais, o presidente Lula deu mais um empurrão no perigoso confronto entre poderes. Confronto que tem, de um lado, o legislativo, que não chegou a uma legislação específica sobre fake news, nem como regular redes sociais. E, de outro lado, o STF, de braços dados ao Executivo, cujo presidente, o presidente do STF, acaba de dizer que, se o Congresso não produz leis regulando, o Supremo faz. O assunto já é para lá de espinhoso, pois, pelo menos em princípio, quem faz leis é o Congresso. Quem julga se essas leis são constitucionais é o Supremo, que agora vai suprir uma lacuna do Legislativo, ou seja, vai legislar? Ponto de interrogação. É nesta quarta-feira que o STF retoma o julgamento sobre regular redes sociais. Mas a maneira como Lula juntou hoje a questão toda numa frase só piorou a posição do STF e também a do Executivo. Lula confirmou que virá sim ao Brasil uma pessoa de confiança do presidente da China para conversar sobre legislação de plataforma digital. E que o especialista que virá da China será recebido pelo chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, ou seja, o presidente de uma democracia aberta como o Brasil pede a um regime ditatorial como o da China ajuda para regular redes sociais e encaminha esse ajudante para conversar com o chefe de propaganda e recomenda pressa ao Supremo, que também até hoje não definiu exatamente o que é fake news, mas mantém há 6 anos um inquérito sem fim com esse nome, com enorme impacto e subsequente controle sobre a política. E se diz destinado a decidir sobre o que os representantes eleitos do povo não conseguiram ou não querem decidir. Eu sei que o Caetano Veloso, que aliás gosta muito do Lula, vivia em outro contexto histórico, quando compôs essa célebre letra da canção Sampa, que hoje, me parece, é a melhor letra para definir essa completa barafunda institucional. É o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Eu acho que o ápice dessa fala do William Vac é exatamente o que o Samuel Pancher colocou ali. Lula pede a um regime ditatorial, como o da China, ajuda para regular as redes sociais. O Lula encaminha esse ajudante para conversar com o chefe de propaganda e recomenda pressa ao Supremo, que também, né, até hoje, não definiu o que é fake news, mas mantém há 6 anos um inquérito sem fim com esse nome. Não era mais fácil ter resolvido no início? Eu tô aqui naquele momento, assim, quando eu paro assim, é porque minha cabeça começa a pensar, cara, como a gente fala? Aí eu começo a pensar e minha cabeça liga uns alertas assim, não fala por aí que vai dar errado. Vai dar errado. A gente tem que ficar medindo as palavras. É realmente medir as palavras. Medir as palavras. Mas assim, bicho... Assim, olha o que aconteceu com o Brasil na ânsia de perseguir o bolsonarismo. Não foi outra coisa, foi perseguir o bolsonarismo. Olha o que fizeram com o Brasil. Minha Nossa Senhora, bicho. Aí o Samuel Pancher tá ali, né?
Será que as pessoas tratariam com normalidade se um presidente da atual oposição, qualquer um, anunciasse publicamente que uma ditadura de direita vai enviar um representante para ajudá-la a regular as redes sociais? Cuidado com o que vocês normalizam. O lulopetismo em parceria com a Globo não estão nem aí, irmão. A galera não raciocina mais. Por outro lado, por isso que eu tô falando muita expressão lulopetismo, porque não é justo falar que essa galera é lulista, porque eles se declaram como esquerda, assim, é uma injustiça com eles. Se eu fosse de esquerda, eu não queria me chamar de lulista, não, que é uma ofensa. O Danilo Thomas fala, ó, a verdade não é uma questão de Estado, mas uma questão de filosofia das religiões, da literatura. Cabe a um indivíduo ou a um grupo buscar a verdade e difundi-la, não ao Estado. A esquerda liberal não se incomoda com a censura à livre expressão do pensamento porque ela não pensa, não produz crítica, arte, não produz nada. Ela só faz discurso e tenta reprimir o pensamento divergente que fatalmente a desmascara. Aí ele continua falando o seguinte: a gente não sabe o que... Olha isso aqui. Em 4 linhas, uma fala muito sábia. A gente não sabe o que foi acordado para a saída do Lula da cadeia. Não sei qual foi o acordo. Muito menos Lula voltar ao poder. Eu não sei o que foi acordado. Mas quando você olha as políticas e a postura do Lula, do governo, você vê claramente que está diante de um ventríloco dos democratas. É uma marionete. Aí vem um cara da esquerda, né? O Fábio Piche. Discordo. Estamos diante de um político medíocre que tinha uma fórmula que funcionou num determinado momento e não funciona mais. Dizer que ele é um fantoche dos democratas seria igualá-lo ao FHC, e uma das coisas mais importantes na política é o senso de escala. Não é igual ao FHC, ele sai do mesmo lugar. Aí o Danilo Thomas rebate falando, tem isso, mas não é só isso. E o PT se deslocou para a direita. Aí agora calma, não vai se doer, mas Lula na direita, vê o que ele tá falando? Não fica preso no rótulo, olha o contexto. Logo depois ele vai dar a classificação dele do porquê o PT deslocou para a direita, que ele fala, ó, o Lula hoje é muito mais parecido com o PSDB do que em outros tempos. Ele tá falando que o PT se deslocou para a direita porque tá muito mais parecido com o PSDB do que era no passado. Se tu não gosta do rótulo, vida que segue, não fica preso. Embora ambos tenham a mesma base intelectual, que é o liberalismo colonizado da Fefelete, opositor ao desenvolvimentismo varguista. Aí, estamos quase para chegar. É aqui, ó. Isso aqui já era agora. Tem mais uma postagem. Quase na Biblioteca Nacional. A esquerda está se enterrando por seu próprio cinismo. Quem condenou acertadamente os abusos judiciais da Lava Jato e do Supremo não pode hoje compactuar com os abusos que vêm sendo cometidos. Eu, de boa fé, me coloquei contra isso e denunciei o Moro. Me sinto feito de trouxa. Como eu não tenho vocação para ser trouxa, nem sou oportunista, eu digo, salvo o PCO, todo mundo que denunciou os abusos naquela ocasião fez uma defesa oportunista das garantias individuais, que são a base do Estado de Direito e hoje trabalha pelo arbítrio. E muitos são bem pagos por isso, por meio de suas ONGs, de palestras, bolsas, consultorias prestadas a ONGs e afins. Eu me considero uma pessoa de esquerda e me mantenho firme na defesa de princípios. E quem assim se considera deveria colocar a mão na consciência. Porque simplesmente não dá da Zambelli, liberdade de expressão, do inquérito do golpe, da trama golpista, do gabinete do ódio, o que está sendo feito com esse país, fora as questões econômicas. Aí veio isso daqui. Gente, esse texto não tinha ainda 4 meses de governo, do governo Lula 1. É um texto de 21 de abril de 2003. 23 de abril de 2003. 21 de abril de 2003. Tiradentes. Dia de Tiradentes. Eu não fui atrás para olhar o jornal. Manchete. O autor é o Cid Benjamin. A saia justa da esquerda do PT. Ou seja, das pessoas que estão à esquerda do PT. Olha esse texto. Veja o que mudou
em 22 anos. Veja esse assim, profético. Com menos de 4 meses, Lula vem surpreendendo. Pelo menos, vem surpreendendo pelo quê? Pelos rumos que ele está tomando. Lula está surpreendendo pelo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está recebendo elogios do FMI, está recebendo elogios de figuras como o mega especulador Jorge Soros, e Lula está surpreendendo pelo desconforto que ele vem causando em muitos de seus apoiadores de primeira hora. A galera tem que estar assim, sem saber o que fazer, onde botar a cabeça. O argumento do Palocci para manter a política econômica ortodoxa, né, aqui ele está falando é a política econômica ortodoxa, vai ver ao longo do texto, é que ela seria a única possível e que no futuro os baixarão. Qual é o assunto do momento no Brasil? Juros. Há quanto tempo estamos discutindo juros? Desde que Lula chegou no poder. Aí o argumento era o Roberto Campos. Agora o argumento é o quê? É que o Galípolo herdou a questão do Roberto Campos. E não muda. Não muda. Juros. Não, vai cair. O crescimento vai ser retomado e o desemprego vai cair. Não vai acontecer. Vai acontecer. Só que o caminho adotado pelo Lula, o mesmo de FHC e Malan, até agora não levou a isso. Até o momento levou. Já tem mais de 2 anos de governo. Nada. O juro só aumenta. Só para ter ideia, o último aumento de 1 ponto percentual nos juros, já com Lula, significou 5 bilhões de reais na rolagem da dívida, o equivalente a quase 3 fome zero. Gente, em 2003, 1 ponto percentual era 5 bilhões. Sabe quanto é 1 ponto percentual hoje? Segundo o Banco Central, 50 bilhões. Aumentou 10 vezes. Porque a dívida não para de crescer. É inegável que Palocci tem tido êxito em acalmar o mercado. É inegável que Haddad tem tido êxito em acalmar o mercado. Vide aí a Febraban, vide o Dedé do BTG, vide o Noronha dando entrevista na Globo News, muito feliz que Haddad, né, colocou para dar mensagem. O que ele falou na mensagem que ele viu pro Haddad no final de semana, né, essa é a fala dele na Globo News, só surpreende que dirigentes de um governo eleito para mudar fiquem embevecidos com os aplausos de agências que orientam investimentos especulativos. Tradução. O que surpreende é ver petista, assim, muito feliz da vida, porque agências que recomendam, né, especulação, tipo a Moody's, a Fitch, essas agências de rating, estejam aplaudindo. O que foi que aconteceu ano passado? A Moody levou a nota, o petista lá, olha, a Moody diz que eu sou bonito, eu sou cheiroso, eu sou garboso. Como já se diz por aí, os adversários do Lula estão elogiando demais. Mesmo a concessão feita pela maioria da direção do PT, ao aceitar que se caracterizasse como transitória a política do Palocci, não, olha, o que estamos fazendo agora é algo transitório, é algo que tem início e fim, né? Porque a correlação de forças neste momento é muito frágil e não tem como o presidente Lula dar uma guinada à esquerda. É sempre esse argumento. Eu fui assistir o debate, assisti ontem. Nosso companheiro Decache, junto com o nosso companheiro Nildo Orix, o apanhador do Faixa Livre e o Beluso. O Beluso que escreveu o livro com Gabriel Galípolo. O Nildo Orix falou, assim, extremamente numa boa, sem subir o tom, que o Beluso ajuda a justificar os fracassos do governo Lula. Basicamente isso. E o Beluso, para tirar a culpa do Lula, foi perguntar cadê os trabalhadores, cadê o povão para tomar as ruas e fazer as coisas. Aí ele não deixou nem mais o Nildo falar, ele começa a esbravejar, começa a subir o tom, gritar, sai do debate. Eu falei, minha nossa senhora, não muda. Não muda, é a justificativa da correlação de força até agora. A culpa hoje é do pobre, é do povo que não vai para ajudar o Lula. O Lula tá fraco. Aí vem, né? Não, é transitório. O que o Palácio tá vendo é transitório, gente, vai passar. Bom, essa mesma maioria defende a autonomia do Banco Central sempre para acalmar o mercado financeiro. Porque o PT defendia isso. Tanto que o Galípolo agora, que agora já tem autonomia do Banco Central, já tem independência do Banco Central, agora eles querem autonomia financeira. E aí, convenhamos, ou o mercado vai ser engabelado, ou
O que se quer de fato é dar-lhe garantias de que a política monetária não vai mudar, ou seja, que não é transitória. Não, gente, transitória, porque o mercado tá de boa, porque não é transitória. Teve mudança? Esse texto foi escrito com menos de 4 meses do governo Lula. Lula governou seus 8 anos com Henrique Meirelles, um banqueiro que veio dos Estados Unidos pro Brasil, tava no Banco de Boston, né? Lula fez a mesma política do FHC. Só que naquela época, pelo menos eu não era politizado, eu não acompanhei isso de perto. Aí, o discurso, o falatório do Lula, as cores, a simbologia do PT, o faz parecer muito mais de esquerda do que ele é. Porque no final do dia, Lula sempre foi o serviçal dos banqueiros. Alguém imagina que um BC autônomo, com Henrique Meirelles, terá compromisso com metas essenciais de um governo de centro-esquerda, como crescimento econômico, combate ao desemprego? Como é que está o Galípolo agora? Ou ele se limitará ao papel de guardião da moeda, preocupado tão somente com metas de inflação a serem buscadas sempre por meio de juros altos? Saiu ontem, o Galípolo está preocupado com a resiliência da economia, ela não cede. Ai, gente, o Galípolo quer que a economia desacelere. O que a economia acelerar é o povo ficar mais pobre, porque aí você pode baixar os juros. Olha a loucura, irmão! Mudou nada! Não mudou nada! 22 anos depois, não mudou nada! Absolutamente nada! As propostas de reformas apresentadas por Lula repetem FHC. Lula agora tenta jogar pobres contra mediados, sob os aplausos dos ricos não afetados por uma só medida do governo. Vamos pegar o exemplo real. Conta de luz. Você dá um desconto pro pobre e bota pra classe média pagar. O cara que é rico de verdade tá pouco se lixando que isso não muda no orçamento dele. O que mudaria no orçamento dele é alguma política real, sei lá, de taxação de dividendo, você fazer uma correção na tabela de imposto de renda. Porque se você ganha, sei lá, no Brasil acima de 7 mil reais, é 27,5% para todo mundo. Tanto faz. Na Austrália não é assim, não. Na Austrália, para você pagar a última faixa do imposto de renda, você tem que ganhar... Hoje em dia, acho que tá na faixa de acima de 300 mil dólares por ano. Pô, é muito dinheiro, né, irmão? Brasil, não. Tá aí, tá de boa. Não muda muito, não. Bota aí pra classe média pagar junto. Sabe, passa a conta, fecha a regra e vida que segue. O que o governo Lula fez, gente? Pra ir pra cima do andar de cima. Agora botar pra classe média pagar, mudou alguma coisa? 22 anos depois, mudou alguma coisa? Mas como nada indica a possibilidade de ultrapassagem pela esquerda do governo Lula, é essencial que este não frustre as expectativas. Olha isso aqui. O que é que ele tá falando? Ó, hoje, é irreal que algum nome pela esquerda chegue e tenha mais popularidade do Lula. E por isso é importante que o Lula não frustre as expectativas. Porque se o Lula causar muita frustração e ela substituir a esperança, né? A esperança que venceu o medo, o que voltará é a direita. Olha, o Lula tem que manter o povo aí engabelado, porque senão vai tomar um atropelo e a direita volta. Então tem que medir. Não é argumento, tem que ter. Olha, não é momento de criticar o governo. Não, entenda a correlação de força, senão o bolsonarismo volta. Nesse quadro, a esquerda do PT só resta conviver com a saia justa, mantendo a interlocução no partido e torcendo para que o descontentamento que cedo ou tarde virá ajude a sensibilizar Lula para mudar os rumos. Mudou? São 22 anos servindo aos banqueiros com juros altos, aumentando a dívida nacional, assim, exponencialmente. 22 anos atrás isso foi escrito. Estamos agora com Haddad, um papel exatamente igual ao do Palocci, economista, adoro Soros. O Haddad já citou aquele vídeo clássico do Haddad na USP citando Soros. A foto do Lula com Soros é com o Palocci ao lado. O Lula traiu a esquerda, isso em 2003. Inclusive a Marina Helena briga ali com o PT a partir daquele momento. Heloísa Helena briga com o PT, começa ali o racha que daria encontro ao PSOL, aquela foto clássica, Lula, Soros e Palocci. Lula deixa de ir no evento da esquerda no Brasil para ir no Fórum Econômico Mundial. Não mudou nada. Nada.
Nada. O PT está destruindo este país. Esse comentário aqui é da esquerda, ó. A direita vê Lula como Stalin. A esquerda vê a esquerda estética, acha que o Lula é o Lenin. Mas no final do dia, Lula sempre foi uma espécie de Tony Ramos do Centrão. Simpático, versátil, nunca confrontou o roteiro. Existe um plano, um sistema que coloca aí o Lula segue a risca. Aí ele agrada a plateia e segue em cartaz há décadas no papel do bom moço do sistema. E o povo não está entendendo o que está acontecendo. Simplesmente o povo não está entendendo o que está acontecendo. Aí você volta para cá. De 64 a 2025, nada mudou. Parabéns, Jornal Globo, pela fidelidade aos seus princípios. Tá ali, né? O Globo, 64. E agora? Supremo tem dever de impor a lei às redes sociais. Como se fosse uma terra sem lei. Mentindo descaradamente. Descaradamente. Eu acho que hoje vocês que me acompanham com mais frequência têm um entendimento muito diferente do que foi 64. Eu acho que hoje vocês conseguem entender que o que salvou o Brasil foi o AI-2. Que foi quando os militares da linha dura deram o golpe dentro do golpe e não deram poder para a turma da Globo. Não deram poder para a turma do Estadão. Não deram poder para os golpistas do complexo Ipsibad. Eles deram um golpe nos golpistas e ficaram no poder. Porque se não fosse isso, a gente tava lá. O Lula já tinha nascido em 65. Não, 66 que ia ter eleições. O Lula teria nascido em 66. A figura do Lula, né? O homem do sistema teria nascido em 66. Não salvaram. O AI-2 não salvou. O AI-2 não salvou. Porque se fosse ficar com a turma... Meu Deus do céu. Aí você coloca nos comentários, né? Como que o país não enxerga e não sente a repressão e censura? Em 64. Né? Isso quem perguntava era a esquerda da época, os nacionalistas. 2025. Como que o país não enxerga e não sente a repressão e a censura? Vocês entendem o que está acontecendo? É difícil se colocar no lugar do outro. É difícil se colocar no lugar de quem tá, né, sofrendo na pele e sentir a dor do coleguinha. Até quando, gente, a gente vai ficar nesse cenário? Mas calma que tem mais, né? Passando muito rápido aqui no caso do Léo Lins. Eu quero falar ainda de uma coisa. No dia de ontem, que foi o caso do Léo Lins, que eu vou chegar lá, o MC Pose foi libertado. Vou passar bem rápido. O MC Pose é libertado. Muita gente comentou várias coisas, como o jornalista André Chalder do Estadão, que coloca ali a nota de ontem. Empresas em nome da mulher de Pose do Rodo lavaram 250 milhões de reais para o Comando Vermelho. Ele foi solto ontem numa manifestação que, assim, um vídeo, vocês devem ter visto. É um negócio assim, com o Oruan em cima dos ônibus, fechando tudo, na frente da... Assim, né? Você fala assim, o que é que está acontecendo? Numa situação que, se o Oruan desse a ordem, era capaz da delegacia, da cadeia, o que seja, tivesse sido invadida pelas pessoas. Se o Oruan desse a ordem, o povo ia invadir. O Oruan é uma espécie, assim, de novo líder revolucionário. Até o Mafinha falou sobre isso. A pessoa mais próxima, acho que hoje no Brasil, do que seria o comunismo, o líder comunista de massas, é o Oruan. É o que está acontecendo no Brasil. Aí, chega do Léo Lins. No dia que tem isso com o Pose, o Oruan, defesa do Léo Lins diz que a condenação dele equivale, né? Tráfico homicídio. Condenação de quê? 8 anos. Era pra ter isso aqui primeiro. 8 anos. 8 anos. Aí, esse comentário aqui não tem como não fazer. Danilo Gentili passou 4 anos xingando o Bolsonaro, tentando convencer todos que ele sofreu uma tentativa de censura. E agora, no governo do amor, de seu amigo está correndo o risco de ser preso, o Danilo Gentili faz um silêncio ensurdecedor. O Danilo Gentili de 2014, eu senti vergonha desse Danilo de 2025, viu? O Danilo de 2025 vai além, ele ajudou a criar isso. Aí você vê, Oscar Filho, que era amigo do Gentili, fazia lá o CQC junto. Eu realmente duvidei que isso pudesse acontecer. É um completo absurdo uma coisa dessas. Que judiciário nós temos? O Oscar Filho é o cara que escreveu isso. Bolsonaro, essa imagem é só pra você lembrar como é, tá? Fica decepcionado não, o Brasil é grande, tem uma pá de coisa pra fazer aqui, meu. E melhor é essa, ó. Ouvimos do bolsonarismo algo como: o PT vai transformar isso aqui numa Venezuela. Tivemos 16 anos de PT e nada.
Tá feliz, Oscar Filho? Tá feliz com o Brasil do PT? Aí a Madalene Laxo, uma perseguidora que trabalhou ativamente ao lado de Luciano Ayan, fornecendo informações para a CPMI das fake news para perseguir pessoas. Que tal parar de saltar bandido e desistir dessa insanidade de prender humoristas? Aí, o Antônio Tabet, outro inquisidor, meu Deus. Eu nem vou ler o comentário do Tabet, o Felipe Trelli diz, né? Que coisa fofa. O Tabet percebendo que vive na ditadura que ele ajudou a instaurar. Você fala, mas o Trelli é de direita, será que é verdade que o Tabet é um perseguidor? Pois bem, o Ricardo Feltrin, que tava do lado de lá, já acordou tem muito tempo. Sério, Tabet? Só agora, né? A água da ditadura bateu na sua bunda? Só agora tu percebeu isso? Foi? Maurício Meirelles, estão prendendo comediantes por conta piada e tem comediante apoiando. Vocês criaram este cenário, a tua fake news de que Bolsonaro estava roubando lá os medicamentos, ou fosse lido na época do teu pai, tu lembra disso? Porque eu não esqueci. Tu criou esse cenário, tu enfiou teu amigo na cadeia. Augusto de Arruda Botelho. Esquerda acima de tudo, membro do governo Lula. Atendendo a pedidos, li a sentença do Léo Lins, pessoa que eu sinceramente não sabia da existência e não concordo com a fundamentação da decisão que o condenou. Nem o Augusto de Arruda Botelho concorda. Roberto Freire também fala, meu Deus do céu, ele fala um texto para falar dos absurdos no Brasil, com o Pasquim, com o Jaguar, o Ziraldo, isso na época dos militares, com o Chico Anísio também na época. Aí, nos anos 90, ele cita o Cacete e Planeta. Aí diz que agora as coisas voltaram, né? As prisões voltaram, a vez do Léo Lins, 8 anos de cadeia, num punitivismo absurdo, excessivo, expressão do retrocesso, criminalizando o humor. Prisão do Léo Lins, independentemente do teor de suas piadas, é uma clara afronta à liberdade de expressão. Aí a gente chega no ponto agora, que aí a galera da esquerda, os ciristas, eles também adoram, porque às vezes acusam o Ciro de ser auxiliar do bolsonarismo. Eles falam, não somos auxiliar do bolsonarismo, fomos nós, foi a nossa ação que tornou o Bolsonaro inelegível. Eles batem no peito. Tem orgulho de ter deixado o Bolsonaro inelegível. Eles têm orgulho. Lula aciona Ciro Gomes na justiça por suposta ofensa à honra. Aí tá ali o cirista, ó. Criticar o Lula agora gera processo judicial. Que democracia é essa? Amigo. E a reunião com o embaixador gerou, né? Essa democracia que vocês criaram. A AGU aponta que Ciro teria imputado a Lula o cometimento de 2 fatos criminosos. Tá lá no vídeo do YouTube. Olha aí, ó. Vamos regular as redes sociais. Vocês criaram esse cenário, bicho. E eu acelerei muito pra chegar aqui, porque ainda tem uma coisa que eu quero comentar depois disso. Eu não vou usar aquela expressão, eu não aguento mais, porque eu aguento. Óbvio que eu vou aguentar. Eu não pretendo não aguentar. Não tem nenhum cenário próximo, assim, que no que depender de mim eu jogo a toalha nem nada. É o dia a dia. Mas assim, eu torço muito. Torcida. Eu torço pra ver esse país ter um clima mais amistoso e um pouco mais de paz. E onde as pessoas elas possam voltar só a ter algum tipo de discordância, sem querer, assim, né, o fim da outra. Que basicamente são os petistas. Né? Os lulopetistas, eles são muito fora da curva. Os liberais também se adoram perseguir. Mas, gente, em algum momento, alguém vai ter que estender a mão, talvez, né, engolir alguns sapos e começar a quebrar algumas barreiras aí, porque o cenário no Brasil, sabe, não tá bacana. E eu acho que, acho que a direita também, em algum momento, ela precisa fazer algumas autocríticas. Por exemplo, esse comentário aqui, né? Esse aqui é até amigo do PH Vox, que adora também difamar os outros, né, PH Vox? É duguinista, caçabista, recebe dinheiro russo, é desinformante. Nossa, a gama de adjetivos que o PH Vox gosta de usar contra mim é fenomenal. Mim, meus amigos do Quinto Elemento, o Arthur, todo mundo é bandido, todo mundo é funcionário, recebe dinheiro da Rússia, não é isso? Mas tudo bem. Olha pra isso aqui, bicho.
Eduardo Bolsonaro já falando em reconciliação nacional. Vá para aquele lugar. Eu quero votar em alguém da direita que fala em vingança. Ô, gente, isso daí, gente, vai gerar sabe? É uma espiral é um movimento que se retroalimenta. A gente não vai sair disso nunca. A gente não vai sair disso nunca. 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 Você não precisa querer ser amigo de alguém, mas vingança não, gente. Vingança não é um sentimento bacana. Vocês já assistiram Chaves? Chaves ensinou a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Não vamos seguir por esse caminho. Eu quero muito ver um país onde as pessoas não falem isso um do outro. A gente tem que se enxergar no mínimo como ser humano. Sabe? Eu não quero nenhuma amizade com o lulopetista, com nenhum petista, sabe? Eu quero distância de petista. Mas vingança não, gente. De jeito nenhum, velho. O Fato News diz assim, ó. Esse pessoal que diz querer vingança sem ter um plano e não traz nenhuma solução plausível é mais burro que petista. E a turma é mais pé na porta, né? A turma fala que o Bolsonaro é frouxo, é covarde, é vagabundo, é safado. Pessoal, a gente precisa em algum momento, enquanto seres humanos. Vocês de coração, vocês não queriam ver num lugar que você pudesse conversar com as pessoas, conversar numa boa. Você não precisa concordar com elas, não. Mas saber que outra pessoa não quer te destruir. O brasileiro hoje vive assim, um negocinho, é uma desconfiança. Ele não consegue confiar que possa existir humanidade do outro lado. Sabe? Não, velho. Não, isso tá ruim. A gente tem que ajudar isso daí de alguma forma. Eu quero ajudar isso de alguma forma. Isso não é acabar com a polarização, não. A polarização vai continuar existindo para sempre. A polarização as pessoas terem lado, têm suas ideologias, seus objetivos e vida que segue. Mas não está saudável o que o PT está fazendo com o Brasil, com o apoio da Rede Globo, com todo o aparato do mercado financeiro sendo colocado na pista. Isso não é aleatório. Essas políticas não são aleatórias. E isso, na verdade, é um fenômeno global, se você para analisar. O que está acontecendo ao redor do mundo não são as Big Techs. Não são as Big Techs. Mas tem uma galerinha aí que são setores que vão se repetindo. Eu tento engolir muito sapo, sabe? Às vezes muita gente me procura. Tento dar atenção. Em especial quando não é do nosso lado. Tento dar mais atenção quem não é do nosso lado. Às vezes o que é. Porque eu trato assim como uma possibilidade de eu acalmar os ânimos. Mostrar ao mundo sob outra perspectiva. Eu quero muito que o Brasil tenha um pouco mais de paz. Porque isso aqui não é saudável. Esse sentimento, todo mundo sabe, gente, sentimento de tristeza, raiva, estresse, causa doença, pô. Isso causa doença. Eu às vezes me estresso em vídeo, mas depois termina aqui, me bate só, eu não fico assim, eu não guardo, raiva eu não guardo. Me bate só tristeza que não dá nada, sabe? E é uma tristeza com o Brasil. Eu vou ficar assim meio triste, nossa, o que eu tô falando com o país, aí? Que parada, mas eu tento não guardar raiva, guardar rancor, não. Raiva, rancor é um negócio pesado. Não tem além de você. E aí, para encerrar o vídeo de hoje, eu não tenho como não falar desse caso. Esse daqui é o ponto que eu mais bato na... Esse aqui é o principal para mim de tudo. De tudo. Que eu falo pra vocês, é a minha linha. É a minha linha de corte, sabe? Ó, velho, passar daqui não dá. Pra mim você pode falar qualquer coisa, mas não apoie perseguição, nem fomente isso daqui. Nesse caso aqui, eu não tenho assim um claro posicionamento a favor da perseguição. Mas, indiretamente, é um tipo de comentário que você ajuda, você alimenta essa máquina que tá perseguindo pessoas. Tipo, teve um vídeo do Verdivaldo aí que vazou. Se você não viu, não veja. Tô falando sério mesmo, nem procure, confia em mim. Sabe, é um vídeo íntimo do cara lá. Não queira ver isso. Ainda mais se a senhora for uma senhora recatada do lado, não queira ver. Você não tá ganhando nada vendo isso aí. É tipo a fofoca que não vai somar na sua vida. Vazou aí. Eu acho que você sabe o que o Glenn gosta, né? O companheiro dele era o David Miranda. Então você imagina o que o Glenn gosta. Enfim, aí ele fez uma postagem lá. Sou eu mesmo nos vídeos lá. Enfim. Aí a Atsuki colocou um comentário falando, pô, eu vi o vídeo, né? Alguns tweets. Deboche, repúdio, etc. Aí falou, cara, raras vezes alguém me desperta admiração. Ainda que pontual foi exatamente isso que senti ao ler seu pronunciamento, ao ler uma coragem, né, que não grita, não se desculpa, porque o Glenn não pediu desculpa, não passou pano, falou, eu firmei, me acabou, e não é de interesse de ninguém. Aí, por conta do comentário da Atsuki, que ela só tá falando do Glenn, tá falando de ninguém, a Paula Schmidt bate o print do comentário da Atsuki pra falar, Carluxo acordou inspirado
no dia 30 de maio. Ô, bicho. A Tsuki é o Carlos? Eles têm relação? Que história é essa, velho? Por que colocar o Carlos nessa história? Por que conectar ele na Tsuki? Qual a lógica disso? Que tipo de piada é essa? A Tsuki fala, pô, velho, pra que isso? Eu só não retuito a Paula, né? Ela postou o print. Porque, em primeiro lugar, a Paula me bloqueou há muito tempo por motivos que eu desconheço e por lógica. Depois de um tempo, eu devolvi o bloco. Eu poderia esperar qualquer atitude dela, menos o discurso que endossa o fantasioso gabinete do ódio dado pelo Carlos. É público e notório o meu posicionamento quanto a quem alimenta esse discurso. Eu tolero tudo, menos pessoas que ainda em 2025 continuam a fomentar essa narrativa que foi e é a fonte de toda essa perseguição. Meu Deus, pô. Pessoas já foram presas, outras continuam sendo intimadas. Por que isso ainda continua? E outra, por causa de uma postagem nada a ver com ela. Se fosse uma discordância do meu posicionamento pontual quanto a alguém, estaria tudo bem, mas falar que é o Carluxo. Aí depois ela segue falando, pô, eu não tenho inúmeros contatos, não converso com praticamente ninguém, porque certo ou errado naturalmente restringe as pessoas. São raras as que conseguem acompanhar a forma como eu penso e enxergo as coisas. Mal interajo aqui no Twitter, não marco parlamentares, não faço postzinho quando alguém considerado de renome me segue, ou seja, sou praticamente uma conta fechada. Odeio grupos, porque inevitavelmente, na maioria das vezes, chega um momento em que você precisa pensar como manada. E se tem algo que preservo com tudo que eu sou, é minha liberdade de pensar. Então, de onde vêm as ordens? É telepatia? Aqui é um desabafo. Tem horas que eu canso de verdade, canso de ser compreensiva, do deixa pra lá, canso de ser boazinha, canso de fazer o que eu faço com o coração sem pensar em grana, canso de ser sincera ao ponto que muitas vezes me prejudica ou me faz parecer idiota, porque chega uma hora em que a discussão interna vira barulho demais e a conclusão, nada disso parece importar. É porrada em cima de porrada, você cai, levanta, se protege. E quando você vê algo que escapa totalmente do seu conhecimento, acontece. E lá vamos nós, de novo, mergulhar em buscas, tentando reordenar as ideias, encontrar alguma explicação. De fora, tudo isso pode até parecer bonito, quase poético, mas só quem se propõe a cavar fundo, encarar algumas verdades brutais, pisar no seu ego e correr o risco de desmontar certezas, sabe o inferno que é. E nesse processo tu tá sozinho. O meu desabafo aqui, né, não é fazer da dor ou das experiências um espetáculo, mas eu leio comentários e vejo que muitos de vocês dizem, como você é forte, queria ser forte como você. Então, esse desabafo é para dizer, ei, não se menosprezem, não se sintam fracos, não me olhem como se eu fosse melhor do que vocês, não me achem, né, uma pessoa diferenciada. Quando normalmente escrevo eu sou como vocês, é disso que se trata. A força que vocês enxergam é só a casca, o resto ninguém vê. Por isso, mais uma vez, jamais menosprezem, não coloquem ninguém em pedestais. Eu assino embaixo. Eu acho um absurdo. Cara, eu acho um absurdo esse tipo de postagem. E do início até o fim aqui, se você parar pra ver, a gente tá falando do Brasil, do futuro do Brasil que estão fazendo com o país. Não é só a gente derrotar o Lula. Né? Isso eu acho tá bem claro para as pessoas. Não é só derrotar o Lula. Tem um depois, o que vai ser construído a partir disso. O que vai ser construído? Para onde vão levar o país? E um país, no final do dia, não é o país o que vai ser construído. A parte mais importante do país é o seu povo, são as pessoas. Não pode existir nenhum bem material mais importante que alguma pessoa. Os lulopetistas, eles às vezes tiram a nossa humanidade, porque a gente, diante do que o lulopetismo faz, diante da perseguição do lulopetismo, amparada no sistema, a gente perde a cabeça, mas a gente não pode ser assim. Eu não quero alimentar esse tipo de coisa, eu não quero alimentar sentimento de vingança. Eu quero que esse país dê certo. Eu quero poder conversar com a pessoa que eu discordar dela, ela discordar de mim e vida que segue. O PT persegue tudo, o PT é só perseguição. É o Eduardo, é o Felipe Barros, aí a Carla Zambelli sai, já quer prender Bolsonaro de novo. A Aldo Rebelo não pode, não, é cadeia, vai ser preso, é tudo preso, é tudo cadeia. Aí o Lelinho 8 anos de cadeia, tudo é cadeia. E depois é a mesma pessoa que, porque tem aquele jargão, bandido bom é bandido. Mas o que você tá falando nesse caso? É o cara que sai de casa com uma ferramenta, bota na cabeça de alguém pra tirar o que não é dele. Pra roubar o celular, roubar um carro, fazer uma maldade às vezes maior. Você tá lidando com algo assim. Aí, o PT,
os petistas, o sistema que fala de direitos humanos, poxa, eles não respeitam nada. O PT, olha, eu fico me questionando para não cair em conspiração se isso que o PT faz é aleatório ou é proposital dentro de um contexto maior para propositalmente fomentar esse tipo de sentimento na sociedade, rachar a sociedade. Eu me pergunto se isso é burrice, aleatório, ou se faz parte de um plano maior, de cisão, de dividir para conquistar. Porque quando você olha, no final do dia, os seres humanos, por mais que eles tenham discordância, no macro todo mundo concorda. Tem que ter emprego, a escola tem que ser boa, tem que ter saúde pública, tem que ter infraestrutura, tem que ter segurança pública. Mas não, a gente tá no ponto que assim, cara, o que é que o PT fez com esse país? Com o apoio da Globo, da imprensa e do mercado financeiro, que há muito tempo controla esse país, né? Desde o Império acabar, eles deram um golpe. São essas famílias, os oligopólios nacionais. Eu não sei, mas peço a Deus aí que me aponte direções, de repente, solucionar isso, viu? Porque eu não quero que o Brasil viva assim pra sempre, não, velho. Eu sinceramente não quero. Que Deus me dê aí algum discernimento de ideias do que fazer, falar, pra gente criar algum ambiente, sabe? Pra gente pegar essa turma aí, chamada da esquerda, pra ele olhar pro cara, pro Bolsonaro e falar, cara, eu tô mais próximo do Bolsonaro do que do petista. Porque o bolsonarista ainda é um ser humano. Ele me respeita como ser humano. Já o petista quer perseguir todo mundo, não aceita divergência nenhuma, o Lula tá me enganando. Sabe que Deus me abençoe com alguma ideia, porque o Brasil não merece. O Brasil não merece. Não merece. Não merece. O que Lula fez, faz, segue fazendo. O Brasil não merece não, gente. De jeito nenhum. Eu vou mandar o vídeo do Ribeiro quando deu play, outros lá no Telegram, do Caio Junqueira falando do Felipe Martins. Com certeza amanhã voltamos, né? Vamos ver como é que vai ser o início do julgamento hoje, né? Com certeza a gente vai falar isso nos próximos dias. Tem nem o que falar, com certeza. E se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no nome do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpanho.com.br. Por hora é isso, fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.